Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Amém? É motivo de grande alegria, mais uma vez, estar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Ainda mais uma palavra especial, né? Como essa que é do último domingo desse ano de 2024. E o pastor Edson falou hoje cedo, né? Que normalmente as pessoas, nesses últimos dias do ano, fazem reflexões, né? Fazem, às vezes, uma retrospectiva aí de como foi o ano, se o ano foi bom, se não foi bom. E eu não vou pregar igual o pastor Edson, não, até porque foi uma bênção a palavra, mas ela já foi dada. Mas quem não ouviu, só para resumir de tudo que foi falado hoje cedo, foi baseado no livro de Eclesiastes, que tudo que a gente deve fazer no final, né, de toda a análise do rei Salomão, tirando as análises profundas que ele fez de que tudo era vaidade, que no final da vida dele ele chegou à conclusão de que de tudo que se tem que fazer para realmente ser feliz, ter uma vida plena, uma vida abençoada, é temer ao Senhor. Então foi isso que o pastor Edson falou, e aí eu reforço isso para vocês, não só para o ano de 2025, mas para todos os dias da nossa vida. Fazer essa reflexão, se você não está temendo ao Senhor, ou não está com a presença do Senhor de forma tão grandiosa na sua vida, de forma tão poderosa, você não está tão íntima do Senhor Jesus, que você faça isso, porque essa é a razão da nossa existência, né? Temê-lo, guardar seus mandamentos e praticá-lo. E aí, amados, para eu não ser repetitiva, né, com relação à pregação de manhã, porque a pregação de manhã, como eu já falei, já foi dita, né, a palavra já foi lançada, quem não estava perdeu, que foi uma grande bênção, mas eu dei um resuminho, bem resumido mesmo, da conclusão, que é temer a Deus, que essa é uma das maiores bênçãos que a gente pode ter, ou a maior na nossa vida, né? E aí, amados, com relação a isso, a gente está, né, na presença do Senhor, está fazendo as reflexões de como agradá-lo, querendo ter uma vida mais abençoada ainda do que a gente já teve em 2024. E não tem como a gente não fazer certas reflexões, e não tem como a gente não analisar corretamente a nossa vida, até porque essa análise, né, como foi bem dito pelo pastor Edson, e eu reforço aqui, ela tem que ser diária. Mas a maioria de nós, né, a gente sempre espera, fala, putz, esse ano podia ter sido bem melhor, acho que eu fiz coisas que não foram tão legais assim. Como eu posso fazer com que esse meu ano de 2025, 2026, 2027, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é a palavra e ela é eterna, né? Então, se o nosso Deus é eterno, a palavra dele só pode ser eterna, né? Então, e ela não volta vazia. É óbvio que nesse último domingo do ano, eu vou estar fazendo com os irmãos aqui uma pequena reflexão aí com relação ao nosso ano, aos nossos dias. Tivemos lutas, todos nós, e isso é normal, porque a palavra de Deus diz que haveriam lutas, iriam haver dias bons e ruins para pessoas crentes e não crentes, haveria sol para pessoas crentes e não crentes, como haveria dificuldades, enfermidades para pessoas crentes ou não crentes. E aí você pode me falar assim, então, pastora Valquíria, qual que é a vantagem de servir a Deus, de servir a Cristo?
é porque, meu irmão e minha amada, passar por momentos bons com Deus é maravilhoso. Passar por momentos de dificuldade com Deus é refrigério. É a certeza de sabermos que o choro dura uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. E aí, meu irmão e minha irmã, a gente tem algumas recomendações de Deus na palavra dele, a palavra dele toda, né? Porque a palavra dele toda, se a gente fosse falar assim, olha, o que você vai fazer para o seu ano ser maravilhoso? Teme a Deus e siga os seus mandamentos. Sim, que já foi dito isso. Mas Deus me chamou a atenção em algo muito especial que a maioria de nós busca. O que eu faço para ter uma bênção maravilhosa, dias maravilhosos no meu ano de 2025? Todo mundo quer isso. Todo mundo quer um ano pleno. Quando eu não era cristã, a gente falava assim, vamos usar branco, porque aí dá paz. Vamos usar verde, porque é esperança. Enfim, né? Isso é tudo crendice popular, que a gente sabe que Deus nos liberta dessas coisas. A partir do momento que a gente vive com Deus, e essa é a grande diferença, com Cristo, e seguindo os mandamentos dele, colocando os mandamentos dele em prática nas nossas vidas, óbvio que nossa vida vai ser abençoada. Óbvio que vai ser muito melhor. Vai ter algumas lutas? Vai. Para o nosso crescimento dos que estão ao nosso lado, crescimento espiritual, né? Para que a gente continue ficando firmes com Ele. Tudo isso a gente já sabe. Passou esse ano, o ano passado, o ano retrasado, o ano retrasado. Também tiveram lutas, também tiveram momentos maravilhosos, felizes. Mas o que fazer para continuar tendo essa bênção fora buscar a presença de Deus? Porque a palavra de Deus nos diz, ele já dá a receita. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas, porque tudo é demais, né? Porque o principal é a presença dele, o principal é buscar o reino dele e a sua justiça. Então, eu me esqueci. O que eu tenho que fazer mesmo? Busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Isso é a receita que a gente já sabe, de cor e salteado. Regra de bolo? Não, regra de Deus. Mas tem um versículo que Deus me chamou a atenção e é uma verdade tão profunda nas coisas de Deus que muitos se esquecem, que Deus, ele tem regras, tem leis poderosas que ele mesmo criou. E a partir do momento que Deus colocou essas regras para nós, ele faz cumprir. E uma delas, que a gente vai ler agora, é uma passagem bem conhecida de Paulo nos instruindo aos Gálatas, e a gente vai ler agora, que é Gálatas 6, a partir do verso 6. Quem já sabe de cor, glória a Deus por isso. Quem não lembra, vamos ler juntos e vamos meditar sobre isso, porque eu tenho certeza que se você praticar isso, você vai ter um ano de 2025, 2026, 2027 e assim por diante na sua vida, porque a sua vida vai ser muito abençoada, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá.
Gálatas, livro de Gálatas 6, versículo 6. E o texto diz assim: o que o homem semear, isso também ceifará. Então, isso é uma regra absoluta de Deus. E eu vou ler, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, acho que uma primeira dica aí é assim: você está sendo instruído na palavra? Quem tem te instruído na palavra? A gente tem vários pastores, vários líderes que têm te instruído aí na palavra, te ajudado no dia a dia, te ensinado certas coisas da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, inspirado aqui pelo Espírito Santo, fala: faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, você seja também generoso e faça participar das coisas boas da sua vida aquele que o instrui. E aproveitando aqui, eu glorifico a Deus e agradeço ao Senhor pela instrução que o pastor Carlinhos nos dá, a pastora Cidinha nos dá, a irmã Inês, né? Que poderia ser chamada de pastora assim, mas enfim, ela gosta de ser chamada de irmã Inês, a pastor Dantas, irmã Marlene e outros líderes que a gente tem abençoados, que nos instrui aí com a palavra de Deus. Então a gente tem que participar das coisas boas da nossa vida com eles. Já é uma forma de Deus nos querer generosos e nos mostrarmos gratos a Ele pela vida dessas pessoas que nos instruem a palavra, tá? Se você nunca tinha percebido isso nesse texto, eu particularmente confesso a vocês que às vezes eu vou já direto para a lei da semeadura e não tinha me atentado com isso, mas vai uma diquinha aí, seja mais generoso em 2025, em 2026, 2027, e você com certeza, principalmente aqueles que te instruem na palavra, e seja orando, seja abençoando a vida desses queridos, amados irmãos e pastores que nos abençoa, nos instruindo na palavra. Vamos continuar. 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse a gente conhece bem, né? Então esse é muito fácil, né, digamos assim, da gente entender, de uma regra soberana de Deus. É fácil a gente fazer uma reflexão neste final de ano, né? Em todo final de ano a gente faz mais isso. E normal fazer isso, né? E tudo bem fazer isso. Antes, faça uma reflexão do que não faça e não conserte sua vida, né? Que ela seja diária, quinzenal, mensal, semestral ou anual. Mas que você faça isso. Principalmente para conserto daquilo que está errado. E aí a gente vem nessa reflexão aí de final de ano, às vezes a pessoa faz um monte de abobrinha. Um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada com o corpo. Come errado, bebe errado, a pessoa planta confusão na sua casa, grita, trata mal os seus queridos, trata mal os seus parentes, mesmo às vezes cristão, fala grosso, fala estúpido. E a pessoa quer que depois ela plantou aquilo, que as pessoas a amem, as pessoas a tratem bem, o seu corpo corresponda com todo o lixo que você comeu o ano inteiro, com saúde. Nossa, eu não sei porque meu ano foi tão ruim. Eu gastei mais do que eu ganhei. Poxa, eu tô numa situação financeira horrorosa, quero uma vida abençoada para o ano de 2025. Primeiro, seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Amém? Depois, porque aí Deus abençoa o seu dinheiro, e seu dinheiro será abençoado, e devorador, migrador, gafanhoto não vai pegar seu dinheiro. Mas o segundo ponto é: não gaste mais do que você ganha.
Simples assim. Não gaste mais do que você ganha. Não dá para fazer aquilo? Não faça, né? Isso é para mim, em primeiro lugar. Eu quero uma situação boa, financeira, maravilhosa no ano de 2025, fora ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Ah, você pode ter certeza que eu vou, além de ter um coração mais generoso, não pedir só para mim de forma egoísta e ver o outro passando fome e não ajudar. Será que Deus vai nos abençoar se a gente tem pensamentos egoístas, a gente vai gastar nosso dinheiro de forma egoísta? Ou Ele vai nos abençoar para que a gente abençoe outros? Aqui a palavra já começa falando, a primeira dica, principalmente os que te instruem na fé, te instruem na palavra dele. O segundo aqui é tudo que você ceifar. Ceifar você vai colher, simples assim. Então, é lógico que isso é para cristão, mas também é para não cristão. Se a pessoa só faz coisa ruim, vai colher coisa ruim. Se a pessoa só faz coisa boa, a pessoa vai colher coisa boa. Então, quer ter um ano abençoado de 2025 e todos os outros da sua vida, faça o bem. Faça o bem, plante o bem, que você vai colher o bem. Amém? E vamos lá, vamos continuar. 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, outra dica aí que eu posso dar e que Deus me dá e faz com que eu lembre a vocês, porque todo mundo conhece esse texto, é não plante coisas da carne. Não plante coisas que você sabe que vai te levar para pecar. Não colha coisas, não colha ódio, você vai receber ódio. Não colha raiva, você vai colher raiva. Não plante raiva, você vai colher raiva. Não plante desamor, falta de atenção, você vai colher. Isso é um dos segredos primordiais das coisas de Deus. Você não dá amor para as pessoas, você quer receber amor? Você não dá atenção para as pessoas o ano inteiro. Às vezes é um crente arrogante, metido. Não ama as pessoas, não ama o teu próximo. Você quer ser amado? Não dá. E essas coisas são da carne, né? Eu quero pagar na mesma moeda. Vai receber também na mesma moeda. Agora plantou no Espírito. Espírito Santo de Deus fala, vamos fazer o bem, tá aqui na palavra. Você faz bem pro teu próximo, você pode ter certeza que ele algum dia vai te recompensar. E se o homem esquecer de você e não te recompensar, como diz a palavra de Deus, que pode, às vezes, uma mãe esquecer do filho, aquele que gerou, mas que Deus não vai esquecer da gente. Então, ele vê no teu bom coração, a tua atitude, a tua vida inclinada a fazer o bem para o outro, bem para as pessoas, bem para a sua família, Deus vai te recompensar, mesmo que o homem não te recompense. A maioria das vezes vem do próprio homem, às vezes pode não ser aquela pessoa que você fez o bem, mas vem outro que te dá uma bênção. Vem outro que, de repente, faz algo para você que você não está esperando, e aí você fala assim, às vezes você lembra, às vezes você não lembra, mas que não seja para barganhar, que a gente não faça o bem para isso, com a inclinação de barganha, mas sim sabendo e tendo a certeza que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. E aí, como não ter um ano de 2025, 26, ou que ano seja, ou que dia seja, ou que mês seja, que não vai ser abençoado? Vai ser abençoado. A gente tem que deixar de ser egoísta, de pensar só na nossa carne, no nosso eu, no nosso umbigo, de querer só pra gente. Eu quero uma promoção. Pra quê? Pra ganhar mais e gastar com supérfluo? Deus não dá. Simples assim. Eu quero ser diretor de uma empresa. Pra quê? Pra não ajudar ninguém? Pra ficar arrogante? Pra não distribuir amor, não distribuir generosidade? A gente tá pedindo com para motivos errados. E aí, às vezes, as pessoas falam, não sei porque eu não recebi ainda. Qual que é a intenção do seu coração, né? Então, que a gente plante aquilo que a gente sabe, tem a certeza da palavra de Deus e a certeza do nosso Deus soberano, que o que você plantar,
você vai colher. Então, que a gente possa plantar amor, porque a gente vai receber amor. Que a gente possa plantar a palavra de Deus na vida da outra pessoa, a gente vai receber as bênçãos do Senhor na nossa vida. Eu dedico meu tempo à casa do Senhor, você vai ter Deus cuidando das suas coisas, dos seus objetos, das suas bênçãos que Ele deu na sua mão, para que você não perca. Deus é um dos melhores pagadores, o pastor Carlinhos diz muito isso, a pastora Cidinha também, e é verdade. Quanto mais, amado, eu posso dizer isso, quanto mais a gente trabalha para o Senhor, a gente faz a obra, tudo, amado. Eu vou falar para vocês que eu tenho muito temor, né? Como disse o pastor Edson, hoje eu tenho muito temor, e não é medo, é temor, é respeito à soberania de Deus. Com relação, às vezes, vem um serviço, pastor Carlinhos me chama para pregar, eu falo, amém, pastor, glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que não é para o pastor Carlinhos, é para Deus. A pastora Cidinha pede, faz um fantoche. Às vezes, né, não tenho capacidade humana, não sou atriz, nada disso. Mas eu sei que é para o Senhor. Posso ter minhas limitações, né? No dia do fantoche vocês riram bastante, né? Que foi uma comédia. Mas, amado, tava ali, sem óculos, não lendo direito, o pastor Carlinhos tem que me emprestar o óculos dele, mas amém, é para o Senhor, e tentei fazer o meu melhor, mesmo com as minhas dificuldades humanas. Mas é porque é para Deus, e para Deus a gente faz o melhor porque a gente vai receber o melhor. Ele já nos dá o melhor, Ele já fez o melhor por nós, que é nos dar salvação através de Cristo Jesus. Amém? E vamos continuar aqui. A gente leu o 8, a gente vai ler o 9 agora. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Meu amado, saiba, o Senhor já deu na palavra dele. A gente faz o bem, a gente vai colher. Só que ele dá aqui uma dica preciosa, ó. E não nos cansemos. Porque às vezes cansa fazer o bem, às vezes a gente faz o bem e não vê a resposta do outro, a gente não vê o outro também fazendo bem pra gente. Às vezes a gente faz o bem e a gente às vezes é tido como bobo, como trouxa, né? Porque o mundo é assim, né? Os valores são tão invertidos que as pessoas boas se passam por bobas, mas não é isso. É fazer o bem, não se canse em 2025 de fazer o bem, faça o bem. Faça o bem, né? Tem um ditado popular que fala, faça o bem sem ver a quem. Faça o bem, você vai colher o bem. E a palavra diz, não nos cansemos, porque tem hora que a gente se cansa, mas Deus está falando para não se cansar de fazer o bem. E aí ele diz, tem uma vírgula aí, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Às vezes a gente cansa, né? Cansa de fazer o bem, não vê o resultado logo, não vê a bênção logo, aí a gente fala, cansei, desfaleci, parei. Aí se a gente desfalece, aí realmente a gente não vai ver. Ó aqui, ó, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então a gente não pode desistir de fazer o bem, porque aí a gente vai ver o bem e a bênção vindo para as nossas vidas. Não desfaleça, não esmoreça, não desista da sua bênção, não desista de tratar bem o seu amado, o seu querido, tratar ele bem, cuidar dele. Eu sei que muitos têm pessoas idosas que às vezes a pessoa cuida, às vezes tem pessoas que têm maridos com dificuldade, mulheres com dificuldade, casamentos difíceis. Não canse de fazer o bem para esse seu querido, para essa sua querida, para sua família, porque a seu tempo, se você não desfalecer, você verá o bem, você verá a bênção. Amém? E aí, aqui tem mais e uma última diquinha com um segredo maravilhoso, um segredo escondido.
ou não tão escondido, né? Depende de como você já leu esse texto antes e meditando nele. O 10 fala assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, dê uma oportunidade, façamos o bem a todos, não é a alguns, não é só aos seus queridos, é a todos. E todos são pessoas boas, ruins, pessoas que gostam da gente, que não gostam da gente. Teve oportunidade, faça o bem. Mas, principalmente, aos da família da fé. Meus amados, lá no banco, às vezes a gente vê algumas comunidades, né? Algumas comunidades assim, alguns clãs, alguns grupos que se ajudam mutuamente, né? E às vezes a gente vê grupos que a gente ouve falar, né? Que são maçons, a gente ouve de grupos que são espíritas, né? Se ajudando ali entre si. Às vezes a gente vê grupos de algumas seitas, né? E aí, qualquer nome que você imaginar, né? Tem seitas de tudo quanto é jeito por aí, né? E seitas, para quem não sabe, é aquilo que não é a religião propriamente dito. É algo que foi criado pelo homem daquela religião. E religião é o que liga a pessoa a um Deus, né? Pode ser que nem nós, ao nosso único e soberano Deus poderoso, Deus trino, Deus verdadeiro, como tem outras pessoas que acham que o Deus delas é outros deuses. Então, às vezes tem essas seitas, né, de religiões originais e depois foram criadas vertentes dessas religiões e aí é chamado de seita. Enfim, tem muitas seitas por aí, elas têm este hábito de se ajudar. E aí, às vezes, eu fico um pouco triste, um pouco preocupada, porque, às vezes, nós, que somos cristãos verdadeiros, que conhecemos a verdade, e a verdade já nos libertou, porque nós sabemos que a nossa verdade é Cristo, Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador. E a gente que sabe disso, sabe desta receita maravilhosa para ter anos maravilhosos na nossa vida, que é que se a gente plantar o bem, a gente vai colher o bem, se a gente plantar coisa boa, vai colher coisa boa, se a gente plantar bênção, a gente vai colher bênção. A gente sabe de tudo isso e às vezes a gente é egoísta, às vezes a gente nos nossos trabalhos, nos nossos locais de estudo, universidades, estudos, enfim, na vida diária geral, a gente vê às vezes um outro cristão, um irmão ali da fé, às vezes passando por dificuldade, passando por necessidade, passando por tribulação e a gente não ajuda. Às vezes tem um irmãozinho no emprego lá, às vezes você é cristão, o irmãozinho na fé é competente igual, é esforçado igual, e às vezes você fala assim, ah, não, eu vou dar para aquele ímpio a promoção ou a ajuda. A palavra de Deus diz principalmente para a gente fazer o bem para todos, mas tendo oportunidade principalmente para os domésticos da fé, para aqueles que têm a mesma fé que a gente. E eu acho muito lindo, tem uma determinada igreja, uma determinada denominação, que eu não vou citar aqui, porque não vem ao caso, porque não é essa a pregação, e eu acho muito legal, porque a gente vê se unindo, indo lá no serviço e um ajudando o outro. Ah, sabe de uma vaga melhor? Chama aquele irmão cristão. Ah, sabe de uma promoção? O irmão é esforçado, é inteligente, é competente? Ele pensa primeiro no irmão. E, gente, isso a gente sabe. Se pessoas de outras religiões, satanistas, pessoas de outras denominações, que eu não quero citar aqui, mas vamos falar até de satanistas que ajudam uns aos outros.
A gente que tem Cristo, que tem um Deus poderoso, maravilhoso, glorioso, verdadeiro. A gente sabe da verdade e a gente vai ficar com a verdade pra gente ou vai ficar com as bênçãos só pra gente? A gente tem que fazer o bem para todos, mas principalmente pros da fé, da mesma fé que a gente. Amém? E meu amado, eu não vou ser repetitiva e eu não vou repetir tudo que Deus falou, que eu tenho certeza que falou no seu coração. Mas lembre-se do que o pastor Edson falou de manhã, buscar mais em 2025 a presença do Senhor, orando, buscando, jejuando, buscando o seu Espírito Santo, buscando avivamento, buscando renovação da tua vida espiritual junto com Deus. E depois você se lembre, guarde isso no seu coração e pratique. Plante coisas boas. Plante coisas boas para a sua vida, para a vida de outras pessoas, para a vida dos seus queridos, da sua família, e você vai colher coisa boa. Essa promessa não é minha, é de Deus, é da palavra de Deus. Plante o bem para todos, principalmente para os domésticos da fé. E você vai ver a sua vida, a vida de quem está ao seu redor, abundante, plena e sendo muito abençoada. Em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe este ano que vai entrar, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a vida da sua família, com muita, muita saúde, em nome de Jesus. Muita, muita prosperidade do Senhor Jesus, muita sabedoria dele na sua vida, na sua família, muita, muita paz, muita felicidade. E para tudo isso acontecer, plante coisas boas, que você vai colher todas essas coisas boas. Amém? Deus te abençoe. Quero fazer uma oração. Amado Deus, muito obrigada pela tua palavra. Deus todo-poderoso, Deus grandioso, Deus trino, Deus maravilhoso. Senhor, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Senhor, Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, dá um ano de 2025 abençoado, que seus lares tenham a paz, tenham a conversão, tenham a libertação, tenham a saúde, Senhor, no nome de Jesus, e que principalmente, Senhor, eles façam e plantem o bem, para colherem o bem. Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. A paz seja convosco, um beijo, fiquem com Deus.